Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Surto do coronavírus chinês eleva a preocupação nos mercados. Consultorias veem chance de redução na demanda por produtos agrícolas. E no mercado de câmbio, a aversão ao risco faz o dólar subir e a moeda encosta em R$ 4,22. Colheita da soja ganha ritmo, mas trabalhos de campo seguem atrasados em relação à média histórica para o período. Brasil e Índia assinam 15 acordos comerciais e a agricultura brasileira firma parceria para cooperação técnica em produção animal. Você vai ver tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O mercado começa a semana com preocupação ligada ao surto de coronavírus na China e casos confirmados em outros 14 países. O vírus, que foi registrado no fim de dezembro em Yuan, província do país asiático, causa uma doença respiratória nos seres humanos, parecida com uma pneumonia. As investigações sobre a transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas já se sabe que a disseminação ocorre de pessoa para pessoa. Aqui no Brasil, não há nenhum caso confirmado, mas o governo federal já adotou algumas ações para evitar a entrada do coronavírus no país, como, por exemplo, notificações nas áreas de portos, aeroportos e fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há avisos sonoros com recomendações sobre sinais, sintomas e cuidados básicos em relação a esta doença. E diante do cenário, os investidores temem que a situação se agrave e afete a demanda chinesa por alimentos e a atividade econômica do país asiático, além do ritmo de crescimento da economia global. Na Bolsa de Chicago, a soja chegou a recuar mais de 1% na manhã de hoje e a Bolsa de Valores do Brasil caiu quase 3 mil pontos em relação ao pregão de sexta-feira. Esse é o ambiente de negócios deste início de semana. Vamos direto à análise de Marcos Araújo, da Agrinvest Commodities. Marcos, boa tarde. Qual é o efeito dessa preocupação com o coronavírus no mercado de commodities, no bolso do produtor rural brasileiro? Olá, Kelly. Boa tarde a todos. É um momento de grande cautela por parte do produtor rural, não tomar grandes decisões da sua comercialização, uma vez que esse surto pode se tornar numa pandemia e, consequentemente, afetar o desenvolvimento da economia global. Reflexo disso, você vê uma grande queda acentuada das ações das companhias de aviação, uma queda muito acentuada também do petróleo, o que traz também para o mundo agrícola, o nosso mercado, uma incerteza sobre a demanda, que vem agora tendo essa ameaça direta no curto prazo. Porque a visão da Agrinvest é que a demanda por commodities agrícolas seria prejudicada em decorrência desse surto do coronavírus? Kelly, como nós falamos agora, é um momento de cautela para nós observarmos a dispersão dessa doença. Sem dúvida alguma, exemplo de outras doenças, se nós compararmos com 2013, você viu uma retração da economia global de até 0,5%. O petróleo teve grandes quedas naquela época e também a demanda, claro, foi afetada. Nós temos que monitorar bem de perto agora, ainda é precoce, nós definimos qual vai ser o tamanho dessa redução por commodities agrícolas. Por isso, nesse momento, a nossa recomendação é uma cautela. Além disso, também, se nós olharmos um ponto gráfico dessa soja, nesse momento, nós estamos próximos de um grande suporte. Trocando isso tudo para o produtor rural, o preço da soja, que recentemente no Porto era negociado a R$ 80 a saca, hoje já tem uma queda em torno de R$ 2, Kellen. Agora, qual é o saldo final? Porque o dólar agora, acabei de ver aqui, encostou em 4,23, ou seja, a aversão ao risco que prejudica commodities agrícolas, por outro lado, favorece a alta do dólar. Na hora de fechar o cálculo, como é que está o preço da soja no mercado brasileiro hoje e o apetite do produtor rural para iniciar a semana fazendo novos negócios? O preço da soja nos portos hoje é negociado ao redor de R$ 86 uma saca. Uma queda de R$ 2 em relação à semana passada. Diga pra gente, Marcos, de agora em diante, há alguma recomendação em especial para o produtor, especialmente focado nesse tipo de noticiário? Reforçamos o momento de cautela, Kelly. Não recomendamos tomar grandes decisões de venda nesse momento. O mais recomendado é esperar um pouco mais do mercado, já que nós temos um ponto importante de Chicago e nós temos que aguardar no dia próximo, 15 de fevereiro, o anúncio da China sobre o seu programa de compra
de commodities agrícolas nos Estados Unidos. Exatamente esse era o ponto que eu gostaria de tocar com você. Além do coronavírus, no mercado agrícola, outro noticiário que impacta na formação de preços tem a ver ainda sobre os resultados do acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China. Há um sentimento no mercado agrícola de que o apetite chinês pela soja dos Estados Unidos está aquém das expectativas e isso pode significar preços nestes patamares atuais na Bolsa de Chicago ou ainda mais baixos, Marcos? Kelly, uma importante notícia, até nós comentamos com vocês também, foi o vice-primeiro falando que a China vai comprar soja ao preço de mercado, o que dá uma boa sinalização para a competitividade da soja brasileira. No entanto, nós temos que lembrar que a China tem uma lacuna na produção e uma disparada de preço das proteínas, da proteína animal, ou seja, temos um grande espaço para que a China possa, sim, comprar nos Estados Unidos carne suína, carne de frango, isso daí tem outros produtos que a China poderia aumentar suas compras norte-americanas, deixando a soja uma boa parcela aqui para o Brasil, já que o nosso preço é competitivo e também a qualidade da soja brasileira tem seu espaço garantido. Ou seja, abrimos a semana com o risco ligado ao avanço e a preocupação com o coronavírus. Afetou o mercado agrícola com queda nos preços de commodities, mas afetou também o mercado de câmbio com alta para a moeda norte-americana. A Agrinvest sugere cautela e sugere também aos produtores que aguardem um pouco para fechar novos negócios. É desta forma que a gente abre essa semana com mais um fator para ser discutido além dos Estados Unidos e China do acordo de fase 1 que acabamos de dizer, que é o avanço da colheita no Brasil. Você tem rodado pelo país, qual é o sentimento, qual é o retrato da safra brasileira? Nós temos algumas regiões sendo reportadas excelentes produtividades, também regiões do médio do Mato Grosso, alguns produtores que falam de talhões com produtividade menor que o ano passado, mas de certa forma o potencial da soja brasileira nesse ano, eu diria ao redor dos seus 124 milhões de toneladas, o que seria recorde, consolidando o Brasil como o maior produtor da oleaginosa. Você indicou cautela para produtor. Na sua mesa aí de negócios na Agrinvest, tem gente ligando para fechar negócio por causa desse dólar perto de 4,23 ou está todo mundo afastado do mercado hoje? Excelente pergunta, Kelly. Quando a gente olha separadamente o dólar, é um momento, sim, que nesse momento gera insegurança, mas o produtor tem que olhar também que é uma oportunidade muito ideal para fazermos vendas futuras do dólar. Ou seja, o produtor poderia avaliar venda do dólar e aguardar uma recuperação de Chicago e também dos prêmios aqui no Brasil. Aversão ao risco, com a preocupação sobre a disseminação do coronavírus, fez o dólar subir e encostar em 4,23. Vamos saber se a tendência é de mais avanço para a moeda norte-americana a partir de agora. O nosso convidado é o André Perfeito, economista-chefe da Necton Corretora. André, boa tarde. O dólar encostou em 4,23 e vai subir mais na sua avaliação? Olá, boa tarde, Kelly, a todos. Bem, o que a gente tem é o seguinte, né? De fato, como foi dito aí anteriormente, você tem um movimento de aversão a risco muito grande por conta, né, da possibilidade de virar uma pandemia, essa questão do coronavírus. E existe uma possibilidade que não é irrelevante disso. Então, o primeiro movimento disso é uma diminuição da demanda, né? Você está imaginando um mundo que vai crescer menos, porque vai ter que, assim, gastar mais energia para resolver um problema que não é propriamente construir mais mercadorias, mas sim evitar que uma doença se espalhe. Então, isso daí é um ponto inicial. Mas a preocupação é que isso vai se disseminar muito mais, não vai ser só na demanda o problema, vai ser na oferta. Imagina se começa, vamos dizer assim, você querer impor bloqueios em portos, por exemplo. Até agora é aeroporto, né? Mas se chegar no nível de chegar em portos também, a gente tem um problema muito mais sério. Então, o mercado reagiu de forma muito aguda a isso, né? As bolsas no Brasil, a bolsa no Brasil está caindo 2,43 por aí, as bolsas na Europa caíram fortemente, nos Estados Unidos estão caindo acima de 1,40, então um dia de quedas relevantes nessa aversão a risco. Agora, a dúvida que fica na mesa, na minha opinião, é o seguinte: esse processo tende a continuar muito mais tempo, tende a piorar muito mais forte, aí a gente tem que esperar mesmo, não tem muito como avaliar isso, porque na eventualidade disso daí se disseminar muito mais forte, aí teria muito mais queda, mas existe um esforço muito grande da China, né? Aparentemente eles estão tomando muitos cuidados, e também de outros países do mundo de tentar limitar esse estrago. Pelo menos eu acho que é prudente esperar um pouco, se no curto prazo esse kit, né? A gente fica totalmente receoso, e a moeda norte-americana avançou bastante
no dia de hoje. Historicamente, quando a gente observa outros fatos ou fenômenos ligados a pandemias e riscos de saúde como este, como o mercado se comportou? Naturalmente, foi o dólar o termômetro da preocupação e há uma correlação de preocupação com a alta da moeda? Sim, a gente tem aconteceu a gripe aviária lá em 2005 e também teve um movimento meio parecido, né? Todo mundo foge, mas assim, para baixo da saia do Tesouro norte-americano, todo mundo fica mais com medo. Só que hoje, eu acho que para além da questão propriamente dessa doença, né, do coronavírus, você também teve outros dados que sugerem uma atividade, um dólar mais forte, um real mais fraco. Estou me referindo aos dados de transação corrente. Veio um déficit relevante no ano passado, 50 bilhões de dólares, uma balança comercial que perde força, nem tanto por nossa culpa não, é porque o mundo está um pouco mais estranho e o Brasil crescendo um pouco mais, até aumenta as importações. Então isso tudo vai indicando um fluxo menor. E mais do que isso, né, no curto prazo, se é verdade que a economia vai desacelerar, isso também até é verdade, desacelerar ou ficar mais fraca, enfim, perder um pouco de dinamismo, isso daí também é verdade que os juros tendem a cair. Então, eu mesmo estava com uma leitura que eu achava que o juro não ia cair, mas agora está se considerando muito fortemente. O mercado já trabalha com essa hipótese, até no relatório Focus de hoje mudou hoje, né? Então, você tem esse movimento, juro para baixo, atrai menos dólar. Então, a gente fica nesse impasse aí de um dólar mais forte, pelo menos parece ser o caso. Né? A gente vai mostrar na sequência da sua entrevista, inclusive, o relatório Focus mostrando exatamente isso, previsão de queda dos juros e aumento na previsão de dólar ao final do ano. O mercado prevê que o dólar vai encerrar a 4,10. Hoje a gente está com 4,23. A Necton está com qual projeção? Estou com 4,30, o pessoal acho que está muito otimista. Mas é que é porque tem vários fatores que conspiram. O primeiro deles, o juro vai continuar baixo, o que atrai menos dólar. A balança comercial não está indo bem, nem tanto por nossa culpa, mas por conta da situação global. E mesmo investimento, você pega a bolsa, né, você está tendo, estrangeiro não está colocando dinheiro aqui, não é porque a gente está ruim, mas porque lá fora está tão bom quanto ou até melhor. Então, a gente está meio apertado. O Brasil vai ter que crescer com suas próprias forças, ou seja, o investidor local. Essa que é a minha leitura. E a missão brasileira na Índia chegou ao fim. E o presidente Jair Bolsonaro retorna hoje, após uma sequência de negociações. Foram firmados 15 acordos comerciais e a agricultura brasileira firmou uma parceria para a cooperação técnica em produção animal. Durante o fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou 15 acordos com a Índia nas áreas de segurança cibernética, biocombustíveis e ciência. Com o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil firmou parcerias para agropecuária, processamento de alimentos e produção leiteira. O acordo entre os dois países prevê a cooperação em sanidade animal, a criação de um centro de excelência de produção leiteira na Índia, além de um intercâmbio de germoplasma. O Brasil também se comprometeu a oferecer capacitação técnica por meio de profissionais da Embrapa. Hoje, mais cedo, ao lado de ministros, Bolsonaro participou de um café da manhã com empresários indianos. Segundo o presidente, o governo brasileiro está se aproximando de todos os países sem viés ideológico e afirmou que o comércio bilateral entre Índia e Brasil tem tudo para dar certo. Nós queremos a paz, queremos a tranquilidade e a prosperidade. Por isso, estamos nos aproximando de todos os países sem o tradicional viés ideológico adotado nos últimos 30 anos pelo Brasil. Temos potenciais enormes. O que falta para um país sobra em outro. Esse nosso casamento tem tudo para dar certo. O que eu estou sentindo aqui? A imagem que eu levo para o Brasil é a melhor possível dos senhores. Confie no Brasil. O Brasil mudou. A nossa aproximação com a Índia, eu tenho certeza, veio para ficar. Antes de embarcar para o Brasil nesta segunda, o presidente vai visitar o Taj Mahal, importante ponto turístico de Nova Delhi. A previsão é de que Bolsonaro chegue ao Brasil nesta terça-feira. Vamos à análise dos impactos dessa missão do Brasil na Índia para o agronegócio brasileiro. Para essa conversa, eu recebo Marcos Yankee, coordenador do INSPER Agro Global. Marcos, boa tarde. Qual a sua análise e quais os resultados disso para o agro brasileiro? Boa tarde, Kellen. Acho que foi uma viagem muito importante, sabe? A Índia vai ser em breve o país mais populoso do mundo, vai superar a China. E o nosso comércio com a Índia ainda é muito pequeno, né? Nós estamos falando aí de um comércio total de 7 bilhões,
mas no agronegócio a gente exporta hoje menos de $1 bilhão. Quando a gente vê que a gente consegue exportar 35 bilhões de dólares para a China, quer dizer, aí você tem uma ideia do quanto que a Índia é pequena ainda, menos de 1 bi, e muito centrado em óleo de soja e açúcar, né? Então a gente precisa realmente diversificar essas exportações, por exemplo, para carnes ou para as chamadas proteaginosas, né? A parte lá dos pulses, né? Lentilhas, ervilhas, grão de bico, feijões e coisas que a Índia hoje consome em proteína. E principalmente temos que resolver esse problema do açúcar e do etanol, que vem causando bastante confusão nas relações bilaterais. Bom, o saldo, na sua análise, é positivo principalmente para proteína e para etanol. Quero saber também, na sua avaliação, como é que ficou a questão dos subsídios envolvendo o açúcar. A gente tem um painel na OMC. Esse é um assunto bem delicado que importa demais para o agro do Brasil. Em termos de proteínas, a gente tem grandes oportunidades na Índia, porque é um país com imenso déficit proteico, tanto nas proteínas vegetais, e aí entram as lentilhas, o grão de bico, o próprio feijão, que são produtos que a gente pode estar fornecendo para a Índia, como nas proteínas animais. E aí tem uma oportunidade muito grande em frango. Até hoje nós não conseguimos vender nenhum tipo de carne para a Índia. A Índia concorre conosco na carne de búfalo que ela exporta, né? E que está competindo lá com o nosso boi. A gente poderia abrir o mercado de Índia para frango, e eu acho que isso é algo que precisa ser bastante trabalhado. Em termos de açúcar, houve uma confusão, porque houve uma ideia de que o Modi estaria pedindo ao Bolsonaro para que retirasse o contencioso na OMC, né? E isso não vai acontecer, nós vamos continuar com esse contencioso, que é muito importante para que a Índia retire o seu subsídio da exportação de açúcar. Esse contencioso é conduzido pelo Brasil, Austrália e pela Guatemala, né? E ele vai continuar, a gente vai continuar fazendo pressão, já que a Índia hoje é o nosso maior problema na exportação de açúcar. Ela hoje subsidia 15% a 20% da sua produção para ser exportado com altos subsídios, né? 15% da produção de açúcar da Índia, que é o maior produtor do mundo nesse momento, são exportados com subsídios, e isso custa para a gente, essa distorção custa para a gente $1,3 bilhão ao ano, segundo cálculos feitos pela Sidley Austin, que está conduzindo o nosso contencioso. Portanto, nós não vamos retirá-lo, e eu acho que o que existe agora é uma chance de uma negociação para uma solução amigável, que seria a Índia reformar a forma como ela dá subsídios. Nós já conseguimos soluções amigáveis com a Tailândia, com a União Europeia lá no passado, e chegou a hora agora da Índia subsidiar menos a exportação de açúcar e fazer mais etanol, que é o outro plano aí, quer dizer, que é, em vez dela estar subsidiando o consumidor global via subsídios ao açúcar, que é uma coisa mais do que complicada em um país com tanta gente pobre, né? Quer dizer, subsidiar a exportação de açúcar em vez de subsidiar o consumo doméstico, né? Ela deveria utilizar, toda vez que sobra cana, como aconteceu nesses últimos anos, deveria fazer mais etanol, né? E aparentemente isso também está avançando bem nesse momento, né? O que saiu dessa viagem foi todo esse progresso que a Índia tem feito para fazer mais etanol. Hoje ela está fazendo só 5,8% de mistura, né? O Brasil faz 27% de mistura de etanol na gasolina, a Índia só faz 5,8%, tem meta de chegar a 10% em 2022 e talvez chegue a 20% em 2030. Né? Eu acho que é mais difícil chegar a 20%, mas a 10% é bastante possível que ela chegue, seguindo a experiência brasileira de flexibilidade na produção de açúcar e etanol. Eu acho que é uma conquista grande. Eles adotaram algumas medidas importantes, como a flexibilização de regras de financiamentos para destilarias anexas, o uso de caldo de cana direto para produzir etanol, em vez de usar somente o melaço, e preços domésticos mais atrativos, né? Então, eu acho que eles estão avançando naquilo que o Brasil fez, e isso possibilitaria diminuir a exportação subsidiada de açúcar. Marcos, para a gente concluir, quero saber, na sua avaliação, como você responde, por exemplo, a um grupo que critica esse tipo de ações na busca de mercados internacionais, dizendo que eles são muito morosos até virarem uma realidade que afete, por exemplo, o bolso do produtor rural brasileiro. Como você vê esse aspecto, essa crítica, e em quanto tempo o agro vai sentir na prática os resultados desses tipos de missões internacionais?
Olha, eu acho que a ministra Tereza tem sido realmente muito heróica, né? E acho que ministros anteriores também foram, o Blairo também foi, tem gente que viajou o tempo todo para a Ásia. Nós precisamos fazer acordos com os países asiáticos. A Ásia hoje representa mais de 50% da exportação do agro brasileiro e agora, em tempos de guerras comerciais, em tempos de muita geopolítica, viagens como essa à Índia são muito importantes para consolidar canais de cooperação, né? Em vez da gente ficar brigando lá na OMC, a gente convence a Índia a fazer mais etanol em vez de subsídio de açúcar. Tem um déficit proteico lá para ser vencido, conforme eu já disse. Vão ter agora várias missões da Única para a Índia esse ano, ao Salão do Automóvel da Índia, fazer lá um grande roadshow pela Índia para falar sobre tecnologia em etanol. Portanto, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Consolidando relações bilaterais mais fortes e, a partir daí, um aumento do comércio nos dois sentidos. Eu acho que esse é o caminho, é o único possível nesse momento. Grandes blocos, a Organização Mundial do Comércio, são coisas um pouco mais complicadas. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.